Apocalipse 14, verso 1. No sábado passado, eu recebi a visita de um casal muito especial para mim, que foi o Eloy e a Ana Lenira, né? São lá do Maranhão. E hoje eu fui surpreendido aqui pela visita da Michele, né? Michele Gutenberg, não é isso? Gutenberg. Fique em pé aí, Michele, para a igreja te conhecer. Esta menina já foi minha ovelha no EJC, lá de Imperatriz. Foi minha ovelha quando eu trabalhei em Imperatriz. E os pais dela já foram coordenadores do Encontro de Casais com Cristo, lá de Imperatriz. Conheço Michele desde criança, praticamente, né? Desde adolescente. E hoje é um privilégio te receber aqui, viu? Sejam bem-vindos, sintam-se bem aqui na casa do Senhor. E sejam bem-vindos todos os amigos que estão conosco, os irmãos que vieram. Para mim é sempre muito gratificante quando eu chego aqui no púlpito e consigo ver os irmãos que eu vi no sábado passado e alguns que estão vindo pela primeira vez. Nem sempre dá para saber o nome de todo mundo. Mas você que está aí, sentadinho, de repente você está ao lado de um amigo que não é tão frequente aqui. Cumprimente, pergunte o nome, dá um abraço por mim. Por exemplo, eu estou vendo uma moça bonita aqui nessa direção, de roupa branca, que está do lado. É vocês duas mesmo, pronto. Você que está do lado de cá, já pode dar um abraço nela aí por mim. Seja bem-vinda, viu? Vem atrás do Tiago, seja muito bem-vinda aqui. Cumprimentem-se uns aos outros, dê as boas-vindas. Hoje eu não consegui ficar ali à porta da igreja para abraçar, para cumprimentar os irmãos. Hoje o meu corpo entendeu que era um dia de descanso. Literalmente. E eu me perdi no horário hoje. Apocalipse 14, verso 1. Acharam? Pronto. O título do sermão de hoje é Amor na Guerra. Mas o tema do sermão é dízimo. Eu vou falar hoje sobre o seu dinheiro, ok? E vou até desafiar vocês, para vocês anotarem, de repente, quantas vezes eu vou falar de dinheiro, tá? Desafio para vocês, liçãozinha aí para o banco da igreja. O título é Amor na Guerra, mas o tema é dízimo. Dízimos e ofertas. E eu quero, então, ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 1, quando nós lemos esse maravilhoso livro do Senhor. Está escrito ali no capítulo 14, verso 1, da seguinte forma: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome do seu e o nome do seu pai. Queridos, uma das formas de pensar dos hebreus é do efeito para a causa. Nós que somos do mundo ocidental, nós costumamos pensar da causa para o efeito. Nós pensamos da semente para a árvore. No pensamento hebraico é mais ou menos assim: você olha primeiro a árvore para depois você perguntar por que ela está aqui. E então você começa a voltar para fazer uma avaliação da semente, das causas que levaram aquela árvore ao crescimento. No versículo de hoje, o apóstolo João, ele tem uma visão magnífica, uma visão extraordinária, e é uma visão muitíssimo confortadora, sabe por quê? Porque ele vê Jesus glorificado. E essa visão é maravilhosa, sabem por quê, irmãos? Porque falar de Jesus glorificado não é algo inusitado na Bíblia. Agora, quando Jesus está glorificado no Monte Sião, que é aqui na terra, e 144.000 com ele, que não é um número literal, esse é um número simbólico, essa é uma descrição simbólica dos salvos. Quando ele fala sobre essa descrição de seres humanos vestidos de branco, nós estamos falando de vencedores. Vencedores, que estarão salvos com Jesus. Amém? E eu pergunto para cada um de vocês, para reflexão: você já se imagina no céu? Quantos já se imaginam no céu? Levanta a mão aí.
eu quero bater muito papo lá no céu com Davi. A gente pensa nisso, né? Aquela multidão enorme, salvos de todas as épocas, de todos os lugares, e todos eles ali convergindo para Jesus na adoração. Será maravilhoso. Eu sei que nós vamos estar glorificados, mas eu acho que a gente ainda vai ter assim aquela pontinha de fofoca para perguntar assim para quem está de lado: cadê Davi? Não vi Abraão ainda. Aí você começa a olhar para os outros. Não sei se Jesus vai dizer assim: presta atenção para cá. Na verdade, eu estou brincando, mas o personagem supremo do céu é Jesus Cristo. A gente pensa assim: eu quero encontrar Davi, eu quero encontrar Paulo, eu quero bater um papo com Pedro, e eu imagino assim também um monte de crente de todas as eras, sabe fazendo o quê? Querendo bater um papo com você. Com você, e eu vou dizer por quê. Porque esses que estão no Monte Sião, eles vêm da pior guerra que já aconteceu em cima dessa terra contra a verdade, contra os salvos. E sabe, querido, os 144 mil, eles têm algumas características. E a palavra de Deus diz que no capítulo 7, vamos ver o capítulo 7 do Apocalipse, por gentileza. Apocalipse 7. O apóstolo João está olhando ali numa visão magnífica a partir do versículo 9, e diz assim no verso 9: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, línguas, povos, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e eles cantam, eles rejubilam, e daqui a pouco João está absorto olhando aquela cena. Aí um dos 24 anciãos pergunta assim para ele: você sabe quem são esses vencedores? Olha para eles, você sabe quem são eles? E João responde: Senhor, eu não sei não, mas tu sabes. E aqui no versículo 13, ele diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm de onde, gente? Da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Esses glorificados, esses salvos, que são os 144 mil aqui descritos, não pelo número, mas pelas suas características, eles estão ali com Jesus, eles são vitoriosos. Agora, queridos, no capítulo 17, no versículo 9, abra sua Bíblia aí, capítulo 17, não verso 9, na verdade é o verso 14, ali nós temos uma descrição mais minuciosa desses vencedores, que diz a palavra de Deus. Vamos ler juntos, por favor, todo mundo olhando para a tela, olha para cá, vamos ler juntos. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Vencerão também quem? Os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Você já se imagina no céu? Se sim, diga amém. Aí está falando sobre os vencedores, irmãos. Eles serão vitoriosos. Mas a própria palavra vitória já implica numa tremenda de uma batalha. E essa é a maior batalha de todos os tempos. E essa batalha será contra Jesus, o Cordeiro. E essa batalha se materializará contra os que estão com o Cordeiro. Os que estão com o Cordeiro. Agora, esses vencedores, eles têm algumas características muitíssimo interessantes. Muitíssimo interessantes. Primeiro, no capítulo 14, no versículo 1, eles estão com o Cordeiro. Eles estão com o Cordeiro. A característica número 2 diz que eles são chamados, eleitos e fiéis.
No capítulo 14, verso 1, que é a terceira característica desses vencedores, a palavra de Deus está dizendo que eles têm na fronte o que, gente? Tem o que na fronte, os salvos, os vencedores? O nome do Pai e o nome do Cordeiro. E aí eu coloco uma notinha de rodapé para a gente refletir. Quando estamos com a mente e o coração cheios por alguém pelos motivos certos, nós queremos estar com esse alguém, sim ou não? Coisa boa é pensar quando a gente está apaixonado, né? Vou falar agora a linguagem dos adolescentes. Os adolescentes aí que sofrem quando levam um fora, né? Eu lembro quando eu já não era tão pequeno, eu tinha 16 anos, eu levei um fora da menininha lá, que eu era apaixonado por ela desde a 5ª série. Eu imaginei assim, poxa, é amor demais. Levei um fora do tamanho do mundo. Mas no meu orgulho, pensei assim, não vou atrás. Por causa de um princípio, não quero do meu lado quem não quer estar. Então, o que eu fui fazer? Chorar, ficar triste. Ficar triste. Mas o que eu quero ressaltar é que quando nós amamos, a mente e o coração estão cheios, sim ou não? A mente e o coração estão cheios. Eu quero corrigir uma coisa que acaba se tornando um ponto de sensacionalismo. A marca da besta vai ser um chip. A marca da besta é dinheiro digital. A marca da besta é não sei mais o que. Essas coisas aí serão meios de controle, mas não serão o sinal da besta. Não serão. O sinal da besta é uma adesão voluntária aos princípios satânicos de negação da palavra de Deus. E o que é o selo de Deus? Os 144 mil, quando a Bíblia diz que eles têm no coração, na mente, o nome do Pai, o nome do Cordeiro, quando nós lemos isso à luz de Deuteronômio capítulo 4, a palavra de Deus diz lá assim, estas palavras que hoje te digo estarão onde? No teu coração. Essas palavras, tu falarás delas assentado no caminho, quando levantar, quando sentar. Ou seja, você vai estar com o coração tão cheio da palavra, que você vai falar dessa palavra para seus filhos. E ali nesse contexto tem uma declaração significativa. Essas mesmas palavras te servirão por frontal entre os teus olhos. Irmãos, é a palavra de Deus que deve encher a mente e o coração da igreja. É a palavra do Senhor que deve encher a mente e o coração. Então, quando nós lemos que os 144 mil, os vencedores, eles estão com Deus ao lado. Mas estar com Deus ao lado, ali salvos, um na companhia um do outro, é apenas o resultado deles terem estado com Deus aqui. Esse é o resultado. Por isso, os fiéis, irmãos, os chamados, eleitos e fiéis, Jesus chamou 12. Marcos capítulo 3, verso 13 e 14, diz que Jesus chamou os que ele quis, e ele diz no verso 14, chamou 12 para estarem com ele. Relacionamento e missão. No 17, 14 do Apocalipse diz que a peleja é contra os eleitos e fiéis. E no capítulo 14, 1, os vencedores estarão com ele, porque já tem estado com a cabeça cheia dele, cheia no sentido de plenitude. Agora, qual é o maior motivador e a razão dos crentes estarem com Deus na batalha final? Porque pensa um pouquinho, irmãos, guerra não é uma coisa boa, a zona de conforto é muito melhor. As guerras nos traumatizam. E os adventistas às vezes são muito criticados porque falam de perseguição, falam de batalha, falam de guerra.
Mas nós não inventamos, está na Bíblia. E a palavra de Deus fala sobre essa guerra. E essa batalha final gira em torno da adoração. Apocalipse 12, 17 diz como? Irou-se, vamos lá? Vamos juntos? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, ou o testemunho de Jesus. Quando nós lemos o capítulo 13 do Apocalipse, a gente percebe que o dragão que está na praia do mar, ele agora começa um ataque frontal contra a lei de Deus. Contra a lei de Deus. Como é que eu percebo isso? No capítulo 13 do Apocalipse, há pelo menos 7 apelativos do dragão, conclamando a humanidade para adorá-lo. Enquanto ele chama a humanidade para adorá-lo, ele começa a fazer uma obra de contrafação da lei de Deus. E ele começa pedindo adoração, que é a contrafação do primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Daqui a pouco, no capítulo 13, do versículo 8 em diante, é feita uma imagem à besta. Isso é uma contrafação, é um ataque contra o segundo mandamento da lei de Deus, que diz: não adorarás imagem de escultura. Daqui a pouco, essa mesma besta tem uma boca que se abre em blasfêmia, que começa a tentar se colocar no lugar de Deus. Isso é contrafação do terceiro mandamento, que diz o que, irmãos? Não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Daqui a pouco, essa mesma besta que sobe da terra, aliada com a besta que sobe do mar, manda colocar uma marca naqueles que aceitaram adorar o dragão. E essa é uma contrafação do quarto mandamento, onde está a marca de Deus sobre o seu povo. Lembra-te do dia de sábado? Também guardareis os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós. Ou seja, é uma guerra contra o quê? A primeira parte da lei de Deus. Agora, qual é a essência? Qual é a essência da primeira parte da lei de Deus? O escriba perguntou para Jesus: Senhor, qual é o grande mandamento? E Jesus disse para ele: o que está escrito? Como interpretas? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Por que é o primeiro? Porque os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, irmãos, eles são sintetizados em 3 palavras: amar a Deus. Amar a Deus. Amar a Deus. Então há uma batalha contra Deus. Há uma batalha contra a sua lei. E aí, quando eu vejo então os salvos sendo perseguidos, os crentes sendo perseguidos, os crentes sendo colocados na fogueira, a pergunta que nós precisamos fazer e entender é essa questão do amor. E o amor gera amor. E esses crentes que amam a Deus e que estão no fogo cruzado com Ele, eles o amam porque entenderam isso aí, que está escrito. 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou, porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos ler nas entrelinhas. Vamos ler nas entrelinhas do texto. Vamos raciocinar um pouquinho no texto. Nós o amamos, por quê? Porque eu comecei a pensar na forma como Deus me ama. Comecei a pensar na forma como Deus me ama. Como é que Deus me ama? A Bíblia só está dizendo aí que Ele nos amou primeiro. Eu estou falando de Deus o Pai. Diz a mensageira do Senhor: tal é o caráter de Cristo revelado em sua lei. Perdão, em sua vida. Tal também é o caráter de Deus. É do coração do Pai que as torrentes da compaixão divina manifestas em Cristo fluem para os filhos dos homens. Jesus, o terno compassivo Salvador, era o que, gente?
Deus manifesto na carne. Que citação extraordinária. O Pai nos ama, não em virtude da grande propiciação, mas sim proveu a propiciação, por isso que nos ama. Isso aqui é pura justificação pela fé. Deus não nos ama porque Jesus nos apresenta vestidinhos com a justiça dele diante do Pai. Não, não. Pelo contrário. O Pai é que proveu Jesus Cristo para que se tornasse a nossa salvação. Aí a pergunta é, Deus nos ama, sim ou não? Muito? Absurdamente. Absurdamente. Eu lamento tanto quando eu ouço algumas pessoas dizendo assim, nós estamos no tempo do Filho, o tempo do Pai já passou. Essas pessoas não entendem de Bíblia, não entendem nada de teologia. Sinceramente. Precisamos refletir sobre isso de uma forma séria, de uma forma profunda. Agora, queridos, eu volto à pergunta. Você ama a Deus? Quantos amam a Deus? Aqui levanta a sua mão. Ultimamente eu estou pedindo para ficar com a mão levantada um pouquinho para os anjos poderem fotografar vocês. Amém? Deus seja louvado. Você ama a Deus? Vamos ver se você ama mesmo. Eu quero dar aqui rapidamente, de forma prática, exemplos de pessoas que amaram a Deus no fogo cruzado da batalha. O primeiro deles é Jó. Jó 1, verso 9. Diz a palavra de Deus, vamos ler juntos. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Estava lá a cena, e essa imagem é muito representativa, porque enquanto Jó está vivendo a sua vida aqui na terra, há um concílio celestial. O Dr. John Peckham, no livro Teodiceia, é um livro recém-lançado pela CPB, que eu recomendo a leitura. Uma linguagem difícil, mas é um livro extraordinário. E ele diz assim, que o livro de Jó está retratando eventos que não são apenas descrições do que está acontecendo na terra. Há uma dimensão espiritual aqui. E pela descrição dos personagens, é o que nós entendemos. Deus está num concílio celestial. Satanás está lá, provavelmente como representante desse mundo. Aí Deus chega, e quando nós lemos isso, às vezes há pessoas que pensam assim, Deus está sendo tirano. Aí ele vai e pergunta para Satanás, você viu Jó? É como se ele estivesse incitando Jó, dizendo assim, você viu Jó? Aí Satanás responde, vi. Aí Deus provoca e diz assim, você viu como ele é fiel, íntegro, temente a Deus, e ele é um homem que se desvia do mal? Aí Satanás responde de forma debochada. Ele diz assim, porventura, Jó debalde teme a Deus? Essa pergunta é rica de significado, porque Satanás está fazendo uma pergunta, irmãos. E essa pergunta, ela vai ser lançada na cara de Deus sobre mim e sobre vocês. Aí eu volto a perguntar de novo. Levante sua mão outra vez. Você ama a Deus? Baixa agora. Por quê? Aqui começa a complicar um pouquinho, né? Você ama a Deus? Por quê? Essa foi a pergunta de Satanás, o deboche de Satanás. E quando ele diz assim, teme Jó a Deus debalde, a palavra debalde, ela vai ser mais significativa quando nós vamos no hebraico e percebemos esse termo aí, hinan, ou hinão. Então, qual é o significado dessa palavra que é traduzida para o português nesse verso como debalde? Essa palavra, traduzida, significa sem uma causa. Jó serve a Deus sem uma causa? Jó serve a Deus sem pagamento? Jó serve a Deus de maneira grátis, de graça, misericordiosamente? Eu espero que vocês estejam entendendo a minha linha de raciocínio. A pergunta é simples. Jó teme a Deus de graça. Entendam isso na nossa linguagem popular do português. Por exemplo, eu digo de algumas pessoas assim, eu gosto de ti de graça. Ou seja, você não precisa fazer nada. Eu gosto de ti assim, sem nenhum lucro recebido. Só pelo que tu és. E essa é a questão.
Satanás está sendo cínico com Deus. E essa pergunta, irmãos: Jó, porventura te ama de graça? E é sobre isto que nós precisamos refletir, sério. Por que eu amo a Deus? Nesse comentário, o autor, Robert Alden, ele diz, interpretando Jó 1, verso 9, ele fala assim: embora haja uma certa insidiosidade nesta acusação, é uma questão válida. Houve pessoas no Novo Testamento que seguiram Jesus por causa dos benefícios que ele lhes deu, não porque desejassem ser seus discípulos. Está claro? E hoje, há aqueles que se apegam à igreja pelas vantagens que surgem em seu caminho. É uma pergunta que todos os crentes devem fazer a si mesmos. Eu temeria a Deus mesmo que não houvesse bênçãos aqui e agora e que houvesse bênçãos maiores prometidas para o futuro? A questão atinge o coração da fé genuína. A questão é se Deus merece ser adorado por causa da grandeza do seu caráter ou se deve comprar sua adoração com dádivas e promessas de bênçãos. Esse é o ponto. Este é o ponto. Por que você ama a Deus? Por que você está aqui? A coisa mais ridícula que existe no mundo religioso é a pregação dessa suposta teologia da prosperidade. E o livro de Jó, irmãos, é a maior resposta que nós temos na Bíblia sobre a questão da fé genuína. Naquele encontro, Deus disse então para Satanás, Deus conhecia tanto Jó, que ele disse para Satanás o seguinte: ok, tira de Jó então o que você julga ser supostamente a proteção dele, a razão da fidelidade dele. Aí Satanás tirou os bens materiais e Jó continuou fiel. Depois Satanás foi lá e tirou um bem emocional tremendo. Seus filhos, 10 filhos mortos no mesmo dia. Vocês têm ideia do que significa isso? Não tem. Nenhum de nós tem. O máximo que a gente já perdeu foi um filho ou 2, e por condições talvez naturais. Mas você perder 10 filhos num acidente de uma vez só? Quando a sua vida estiver difícil, lembre-se que tem gente que já passou situações piores. Aí, Satanás não se conteve porque Jó permaneceu fiel. Ele adorou. O texto diz isso. Jó adorou ao Senhor. Daqui a pouco o diabo não se contenta, vai lá e toca no outro bem precioso que um ser humano pode ter: saúde. Jó ficou cheio de cânceres, de tumores. Eu imagino assim que Jó estava um espetáculo horrível de ser visto. Nenhum de nós nunca passou por isso. Nenhum de nós. Mas eu quero dar uma notícia ruim para vocês. Se você ama a Deus, em nome desse amor, você passará momentos muito difíceis, muito delicados. Se você ama. Se você ama. Deixa eu correr aqui um pouquinho com essa citação para avaliar. Agora, gente, quando nós lemos o livro de Jó, eu pergunto: Jó amou Deus até o fim, sim ou não? Sim. Por causa de alguma bênção material? Não. Pelo contrário. De certa forma, Jó vindica o caráter de Deus. E esses meninos aí, Daniel e seus companheiros? Um decreto de morte contra eles. Aí Nabucodonosor aparece e diz assim: olha, vocês vão adorar a minha imagem e não tem Deus que livre vocês das minhas mãos se vocês não adorarem. Que responderam os meninos? Está aí no versículo 16, 17. Rei, quanto a isto, nós não precisamos te responder. Não precisamos. Se o Senhor nosso Deus quiser livrar-nos, Ele nos livrará. Se o Senhor nosso Deus não quiser nos livrar, ainda assim, fica sabendo que nós não adoraremos a tua imagem nem a estátua que tu edificaste. Amém? Eles eram jovens.
Eles eram jovens. Isso aqui é para a juventude adventista da atualidade. Irmãos, esses meninos, eles nos ensinam uma lição extraordinária. Eles precisavam de uma revelação, em cima da revelação, para que eles tomassem sua decisão? Sim ou não? Sim ou não? Não. Eles já tinham uma revelação que dizia: não te adorarás imagem de escultura. Eles não condicionaram a sua fidelidade a um milagre. E eu quero dizer uma coisa para vocês: quem ama a Deus deve condicionar a sua fidelidade à palavra revelada, que já está revelada, não ao sensacionalismo. Não ao sensacionalismo. A nossa crença precisa repousar na palavra, não na excitação, não no entretenimento. Que resposta extraordinária. Eu amo o livro de Daniel e esse é um dos momentos mais interessantes. Obediência incondicional. E isso é amar a Deus independente de receber alguma bênção. Sabe por quê? Porque esses meninos, eles não amavam a bênção do Senhor, eles amavam o Senhor da bênção. É diferente. E Davi? Salmo 116, verso 1. Davi é um personagem extraordinário. E vamos ler então juntos? Vamos lá? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Sabe o que eu acho extraordinário? Deus dá razões para nós amá-lo. Para que possamos amá-lo. Ele dá razões, muitas. O salmista está dizendo: eu amo o Senhor, porque Ele me dá atenção, Ele cuida de mim, Ele ouve a minha voz, Ele se inclina, Ele se abaixa para conversar comigo, Ele vem ao meu nível. O mesmo Davi diz em 1 Crônicas 29:3 da seguinte forma: e ainda, porque amo o quê? A casa do meu Deus. Vamos ler juntos, gente? Ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo que preparei para o santuário. Agora, me responda aí o que é mais importante: a casa do meu Deus ou o Deus da casa? O Deus da casa. Davi amava o Senhor. Amava o Senhor. A ponto dele dizer assim: eu quero passar um dia inteiro na casa do Senhor, mas não quero passar 1000 dias na presença do ímpio. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amo os teus átrios. Transliterando, é como se Davi estivesse dizendo, no outro salmo, ele diz assim: eu sinto inveja dos pardais, porque os pardais fizeram seu ninho na casa do Senhor. Olha só que interessante, né? Amor pela causa. E agora eu pergunto aqui para meus irmãos da Igreja Central de Aracaju: você ama a causa de Deus? Quem ama a Deus, irmãos, ama a sua casa e a sua causa. Quem ama a Deus, ama a sua causa, a sua casa e a sua causa. Vamos repetir isso juntos? Quem ama a Deus, ama a sua casa e a sua causa. É por amor à causa de Deus, irmãos, que os 144.000 passaram grandes tribulações. Mas depois das grandes tribulações virá a glorificação. Amém? Porque eles amam a causa. E eu volto à pergunta: você ama a Deus? Deixa eu ensinar uma coisa rápida para vocês. Quando você devolve seu dízimo, 9% dele vai para divisão, 9% vai para a União Leste, 2,5% vai para Novo Tempo, 1,5% vai para o seminário que forma pastores, 1% desse dízimo vai para as escolas adventistas, 2,5% vai para projetos especiais. Esse é um valor que retorna em forma de subvenções para as igrejas, para os distritos. 1% vai para o Ministério de Publicações. 71,5% fica no campo local para os pagamentos de obreiros, pastores e materiais.
2% vai para onde? Vai para a conferência geral. Ou seja, o teu dízimo vai longe. O teu dízimo vai bem longe. Ok? Quando você é pactuante, 10%, mais 10% vão, um para projetos missionários e outro para projetos de desenvolvimento, e 20% vão para as missões mundiais. Ou seja, do teu dízimo, da tua oferta, os primeiros 20% aí divididos em 10 vão para o campo local. E 20% vai para a missão mundial. 60% fica aqui na igreja. Agora, queridos, a Igreja Central de Aracaju devolve uns 250 mil reais de dízimo todo mês. Amém? Não ouviu amém? Amém? Tá. Multiplique 250 por 10. Quanto é que dá? Quanto? 2,5 milhões. Deus tem sido tão bom com todos nós, que 2,5 milhões tem passado na mão daqueles que devolvem o dízimo. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, passa mais. Passa mais. Eu tenho certeza que pelas mãos de vocês passa mais de 3,5 milhões. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não é fiel dizimista. Gente que levantou a mão hoje, que ama a Deus. Que ama a Deus. Ama a Deus. Sabe quanto damos de oferta? 50 mil. Ou seja, nós estamos devolvendo, comparativo com o dízimo, 2,5%. 2,5%. 2%. Isso, perdão, 2%. E aí eu quero perguntar para os crentes que amam a Deus. Esse é o tamanho do teu amor? Só pense. Só pense. Nossos desafios. Sergipe tem 7 cidades que não tem presença adventista. Eu quero conquistar uma para Jesus, junto com os jovens dessa igreja. Amém? Vocês estão confortáveis nos bancos que vocês sentam? Hã? Sim ou não? Esses bancos são muito desconfortáveis. Eles não merecem vocês. A reforma, a nossa fachada está feia, nossas calçadas estão quebradas. Toda hora chega um crente para mim e diz assim: pastor, eu preciso de uma sala, precisa de sala de amamentação, precisa de sala para botar os trecos dos desbravadores, precisa de sala para os aventureiros. Estou olhando para a Tícia agora, e ela me cobra uma sala, e vem, e tem hora que eu fico assim como aquele pai desesperado que quer ofertar o melhor para seus filhos e não dá. Não dá. E eu quero, queridos irmãos, desafiar vocês a amarem a Deus. Só isso. Eu não quero que você abra a boca e diga assim: eu amo a Deus. O amor de lábios não interessa. Existem várias formas de nós amarmos a Deus, e uma delas é sendo fiel. Quem ama a Deus, ama a causa de Deus e ama a casa de Deus. Amém? Para terminar, já passei do meu tempo, 6 minutos. Vamos ler. Se pensássemos e falássemos mais em Jesus e menos em nós mesmos, teríamos muito mais de sua presença. Se pensássemos em Deus ao menos tantas vezes quantas vemos suas demonstrações de cuidado por nós, havíamos de tê-lo sempre em mente, deleitando-nos em falar a seu respeito e em louvá-lo. Falamos sobre as coisas temporais, porque nelas nos interessamos. Falamos em nossos amigos, porque lhes temos amor, com eles compartilhamos as dores e alegrias. Temos, no entanto, razões infinitamente maiores para amar a Deus do que aos nossos amigos terrestres, e deveria ser a coisa mais natural do mundo dar-lhe o que, gente? O primeiro lugar em nossos pensamentos,
falar de sua bondade e de seu poder. Ao conceder-nos tão ricos dons, não era seu desígnio que estes nos absorvessem por tal forma a mente e o coração, que nada nos restasse para lhe dar. Eles nos devem, ao contrário, me perdi um pouquinho, está longe, né? Me ajudem aqui. Ao conceder-nos tão ricos dons, não era seu desígnio que estes nos absorvessem por tal forma a mente e o coração, que nada nos restasse para lhe dar. Eles nos devem, ao contrário, fazer lembrar sempre dele, ligando-nos com laços de amor e gratidão a nosso celeste benfeitor. Vivemos muito apegados à terra. Ergamos o olhar para a porta aberta do santuário em cima, onde a luz da glória de Deus resplandece na face de Cristo, o qual pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Eu termino aqui. Deus é bom, sim ou não? Deus é bom. Eu quero fazer um apelo para os irmãos dessa igreja. Parem de dar ofertas direcionadas. Você não está ajudando. E nem é a forma correta. Seja pactuante. Seja pactuante. Pastor, eu tenho uma oferta de gratidão. Entregue para o tesoureiro da igreja, irmãos. Há tantas necessidades nessa igreja e de vez em quando a gente descobre assim, foi dado tantos mil reais para departamento Y, departamento Z. Não é a forma correta, irmãos. Eu quero fazer um apelo para que sejamos pactuantes. Eu quero desafiar os pais dessa igreja para que dê a mesadinha dos seus filhos e ensinem as crianças a primeira coisa a fazer, separar os dízimos e ofertas. E vou dar um desafio. Ensine seu filho a ser pactuante logo de cara de 5%. Irmãos, se nós tivéssemos hoje 5% de pacto, essa igreja teria dinheiro para satisfazer todas as necessidades. Sábado passado eu fiz um apelo para sermos missionários. E nós vamos bater nessa tecla. Mas uma das grandes metas que eu tenho no meu coração também para essa igreja esse ano é que nós sejamos fiéis. Como deve ser conhecida a Igreja Central de Aracaju? Amorável, missionária e fiel. Como devemos ser conhecidos? Amoráveis, missionários e fiéis. Vocês ficaram tristes, né? Na hora que falou em dízimo e oferta, perderam a força de responder. Como deve ser conhecida a Igreja Central de Aracaju? E fiel. Agora preste atenção. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Quem vencerá junto com o Cordeiro? Os chamados, eleitos, e quem mais? E fiéis. Pense nisso. Você ama a Deus? Eu quero desafiar aqueles que querem renovar o seu amor por Deus. Fique em pé onde você está. Agora, não fique em pé se você não vai ser fiel nos dízimos e nas ofertas de hoje por diante. Porque se você não for ser fiel, assim, eu vou falar algo muito duro que eu nem queria falar, mas eu vou falar, você está rebelde. Mas, deixa eu refazer uma fala. Fique em pé assim mesmo, porque o Senhor Jesus vai mudar o teu coração. Você não quer ir para o céu? Quantos querem ir para o céu? Levanta a mão e diga amém. Amém. Eu não quero ir para o inferno não, irmãos. Agora eu digo como os baianos, lá ele. Né? Lá ele. Inferno, lá ele. Não quero nem saber de inferno. Eu quero ir para o céu com vocês. Eu quero ir para o céu com vocês, com Cristo. Agora, irmãos, nós não estamos brincando de religião. A essência da religião não é o meu querer. A religião verdadeira, ela não é antropocêntrica. Ela tem que ser do meu jeito. Não, não. É conforme Deus quer. E eu quero pedir em nome de Jesus, irmãos, sejamos fiéis. Não brinque com Deus, não brinque com sua salvação.
Vamos orar. Deus querido que habita nos céus, tua igreja está em pé diante de ti, e eu te rogo, Senhor, bênção sobre teu povo. Na verdade, o Senhor tem sido pródigo em derramar bênção sobre nós. Nós temos pecado, nós temos sido mesquinhos em nossas ofertas especialmente. Senhor, ajuda-nos a entender que quem ama faz o que faz porque é motivado pelo altruísmo, pelo amor que gera amor. Ajuda-nos a amar-te, Senhor, porque o Senhor deu Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. O Senhor nos sustenta todo dia, o Senhor nos dá o ar que respiramos, o Senhor nos ilumina com a luz do sol, o Senhor nos dá a bênção de ter esse lugar maravilhoso para adorar todo sábado. O Senhor já nos deu a bênção da salvação, nosso nome está escrito no livro da vida. Obrigado pela graça salvadora de Jesus, obrigado pelo teu amor tremendo, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, obrigado pela tua bondade que nos conduz ao arrependimento, senão nos endureceríamos no pecado para a perdição. Agora, Deus, eu te rogo que ajude o teu povo a entender o significado do amor, e que esse amor, Senhor, precisa ser demonstrado através da fidelidade. Aqueles que estarão com Cristo no Monte Sião, glorificados, estarão com Cristo no céu, porque aprenderam a andar com Cristo na terra. Aprenderam e se regozijaram por amor. Senhor, que o valor da oferta, que o valor do pacto, não venha a ser um tropeço para a nossa condenação, mas que possamos, com o coração jubiloso, amar a tua causa e amar a tua casa. Nos ajude a ser fiéis, e que teus filhos aqui em Aracaju, na igreja central, possam ser caracterizados pelo amor, pela missão e pela fidelidade. Eu coloco essa igreja em tuas mãos e te peço, trabalha no coração dos teus filhos para que eles entendam o que foi dito hoje e que internalizem para transformar em ação. Em nome de Jesus, e todos dizem amém, amém e amém. Deus abençoe cada um de vocês.